E aí, gente, olá! Começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje apresentando este programa direto do Palácio da Liberdade, que durante muitos anos foi a sede do governo de Minas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a importância desse palácio, que é um dos destaques do programa de hoje. Mas você também vai ver. Objeto furtado no local de trabalho. De quem é a responsabilidade? Segurança do trabalho é assunto sério para as escolas públicas de Minas. TRT Mineiro realiza seminário sobre perícia judicial e acidentes de trabalho. E você também vai conhecer o trabalho do empedrador, também chamado de calceteiro. Você tem ideia do que esse profissional faz? Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Quando foi inaugurado no século XIX, o objetivo era servir de sede administrativa e residência oficial dos governadores de estado. Com o tempo, o Palácio da Liberdade se transformou em museu. Nos jardins, árvores plantadas por ex-governadores. A fachada imponente simboliza poder. Estamos no Palácio da Liberdade, antiga sede do governo de Minas. Logo na entrada, a escadaria de mármore é um convite para viajar no tempo. Inaugurado em 1897, o palácio foi inspirado em construções europeias. A arquitetura tem traçado neoclássico e a decoração é o estilo Luís XV. Esta foi a sede do governo do estado desde a inauguração de Belo Horizonte até 2010, quando foi transferida para a cidade administrativa. Em 2013, o palácio se transformou em museu. Aqui é possível conhecer um pouco da rotina dos ex-governadores do estado. No encontro entre passado e presente, a história ganha vida por meio da tecnologia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Na tela do quadro, a biografia de Tancredo Neves. No banheiro, é Olegário Maciel quem recepciona o visitante. Foi aqui que ele morreu de ataque cardíaco. No gabinete, a conversa entre Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer, na qual o então governador de Minas encomendava a construção do Palácio das Mangabeiras. Pronto. Oscar, dormindo ainda, meu amigo? Você não perde essa mania, Juscelino. Eu não sei como teus auxiliares e secretários suportam esses teus telefonemas na manhãzinha. O luxo está nos detalhes, desde os móveis até lustres e pinturas. Os 30 cômodos do edifício contam a história de 16 ex-governadores mineiros. A exposição é permanente e faz parte do circuito cultural Praça da Liberdade. Bom, os peritos podem atuar em várias áreas que demandam conhecimento técnico. Qualquer pessoa pode ser perícia? Não, não é assim. O Código de Processo Civil estabelece o perito, ele tem que ter formação, curso superior, tem que ser especialista naquela área e comprovar, através de uma certidão do conselho, que ele é formado naquela área. O engenheiro, ele tem que comprovar que ele tem... Sim, tem que comprovar. E o CREA também fornece a certidão de que ele atua, que ele é legalmente habilitado. Se ele atua na área de segurança do trabalho, ele tem que ter uma outra formação, além de ser engenheiro ou médico, tem que ter uma formação de segurança do trabalho. E assim vai, um médico. Imagina eu ter uma perícia médica, aí eu sou contadora, só porque eu sou perita eu posso fazer? Não, eu não posso fazer. Eu posso fazer perícia contábil. O médico pode fazer perícia médica.
Então é importante que se conheça bem essa especificidade, né? E que tanto pela nomeação como perito oficial, como assistente técnico, que saiba qual que é a atuação, a exigência legal para a formação daquele profissional. Até para não estar trabalhando com um profissional cujo o trabalho depois não vai ter o objetivo, que é a prova técnica. Quem é que nunca deixou um objeto largado no local de trabalho? Um descuido desse tipo pode dar muita dor de cabeça. Saiba por quê? Um descuido de alguns minutos e Joellen ficou sem o celular. Ela estava trabalhando quando percebeu que o telefone não estava mais no bolso da calça. Foi a conta de cair, alguém pegar e desligar na hora. Fiquei muito chateada, porque lá só tinha pessoas que trabalhavam comigo, né? Bolsas, celulares, objetos pessoais. Quem é que não deixa tudo em cima da mesa? A geladeira comunitária, então, pode ser um problema. Eu tinha levado um sanduíche, eu comprei à noite, só que eu não comi, porque eu estava muito cansado. Aí eu cheguei e falei, não, vou levar no serviço, lá esquenta no micro-ondas. Aí eu deixei, aí quando chegou 3 horas que eu fui lanchar, ele comeu. Eu perguntei pra ele, uai, mas você comeu meu lanche por quê? Ele falou bem assim, não, eu tava com fome, não deu tempo de eu almoçar. Eu falei, não tem problema não, mas era só ter pedido pra mim. A Ilta prefere não ter dor de cabeça. Sempre quando chega no serviço, coloca tudo dentro do armário. O cadeado garante a segurança. O armário com cadeado, a gente não corre o risco de que alguém mexa nas coisas da gente, principalmente bolsa, né? Em Belo Horizonte, um fiscal procurou a justiça porque teve a mochila furtada no horário do serviço. Segundo a vítima, o prejuízo foi de mais de R$5.000. De quem é a responsabilidade quando um objeto pessoal some no ambiente de trabalho? Da empresa ou do funcionário? Essa advogada explica que a responsabilidade está definida no Código Civil. Por uma orientação doutrinária e jurisprudencial, já que o empregador é o titular do exercício do poder fiscalizatório, ele tem que se resguardar de manter um ambiente empresarial, um espaço empresarial, dentro dos parâmetros de normalidade do dever de cuidado que o empregador assume. No processo do fiscal, foi comprovado que a empresa fornecia escaninho com chave e cadeado, para que cada funcionário pudesse guardar os objetos pessoais. O dispositivo de segurança não foi utilizado pelo trabalhador e, por isso, ele perdeu a causa. A advogada faz um alerta. Quem furta objetos pessoais dos colegas ou da empresa pode ser mandado embora por justa causa. Pode, não sob a argumentação de furto ou roubo dentro do espaço empresarial. Ele pode ser dispensado por justa causa, como indisciplina, como mau procedimento, como insubordinação. Você sabia? Quais são as providências iniciais que preciso tomar para usar o PJE? Bom, a primeira providência é fazer o seu certificado digital. Também o advogado deve configurar o seu equipamento. Essas configurações são específicas e alguns programas são necessários para rodar o PJE. Há um manual próprio no site colocado. Também primeiros passos, como apostila elaborada pela própria OAB, está ali colocado. Caso o advogado não sinta a vontade de configurar o seu equipamento, pode pedir um técnico que o faça. Mas tem todas as instruções, o passo a passo, colocadas no portal. Meu computador precisa de alguma configuração especial para usar o PJE? Sim, é necessário que se faça algumas instalações e é preciso consultar o manual de instruções. Tem que haver, sim, uma configuração especial. Esta sala presta uma homenagem ao ex-governador de Minas e ex-presidente Tancredo Neves, nascido em São João del Rei. E é daqui que vamos falar sobre escolas públicas e segurança no trabalho. Conheça mais detalhes desse projeto. Uma parceria do TRT Minas, SESI e Secretaria de Estado de Educação vai levar lições de segurança no trabalho para escolas públicas mineiras. O projeto Escola Segura será implantado no primeiro semestre de 2014 em 50 instituições.
Cerca de 2.000 estudantes da rede estadual de ensino devem ser beneficiados. Uma possibilidade de ajudar as pessoas a uma mudança de comportamento para uma vida, para o futuro, em termos de atitude, né, de formação de pessoas. E a expectativa é que a gente possa chegar no número maior, talvez até envolvermos todas as escolas de ensino médio, que vai para mais de 2.000 escolas na rede estadual. O programa, em parceria com o TRT da Terceira Região, já está em andamento em 34 escolas do SESI Minas Gerais. Nós estamos estendendo uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação para a implantação desse projeto nas escolas de ensino médio e ensino fundamental. O SESI desenvolveu um material didático para o aluno e para o professor para estar incrementando esse trabalho, e esse material será disponibilizado também para as escolas públicas. O diferencial da iniciativa é que ela inclui a segurança no trabalho na grade curricular dos cursos profissionais de administração, secretariado, logística e contabilidade. Para o desembargador Anemar Pereira Amaral, a expectativa é que o projeto contribua para a redução dos índices de acidentes de trabalho. Através da educação, sobretudo na educação das escolas, nos jovens, é que se deve plantar essa semente, a semente da prevenção, do conhecimento, relacionada com questões de meio ambiente de trabalho, que serão, esses jovens, serão os futuros trabalhadores. Então, é um trabalho que vai ter um resultado a médio e a longo prazo, mas é um resultado, com certeza, um resultado mais sólido e mais duradouro. César Pereira da Silva Machado Júnior nasceu na cidade de Jaú, no estado de São Paulo. Em 1987, entrou para a magistratura trabalhista do estado de Minas Gerais por concurso público e foi promovido em 1989 a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu a primeira e a quarta juntas de Uberlândia. Em 2005, foi promovido por antiguidade a desembargador do tribunal. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E ainda, vamos mostrar uma profissão que faz toda a diferença por onde você anda. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, eu volto em instantes. Hoje apresentando o programa aqui do Palácio da Liberdade. Até já. Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando este programa direto aqui do Palácio da Liberdade, que já foi sede e residência oficial do governo de Minas. Hoje é um museu aberto à visitação. Vamos agora às notícias jurídicas na TV. A depressão pode ser considerada doença ocupacional. Foi o que reconheceu a 8ª turma do TRT de Minas. Os julgadores confirmaram a sentença que condenou uma empresa do ramo automotivo a pagar a uma secretária indenização substitutiva da estabilidade provisória por acidente de trabalho. A turma acompanhou o voto do desembargador Cécio da Silva Peçanha, para quem a lei abre possibilidades de que outras doenças não descritas no texto legal sejam consideradas acidentes de trabalho, desde que a doença resulte das condições de trabalho oferecidas pelo empregador. E no caso ficou demonstrado que as condições de trabalho contribuíram para o quadro de depressão da trabalhadora. O perito oficial constatou sobrecarga de trabalho e cobranças exageradas que geraram um quadro de estafa mental, enjoos, insônia e instabilidade de humor da empregada. Por tudo isso, a turma reconheceu a depressão da trabalhadora como doença ocupacional e confirmou a sentença que deferiu a ela indenização pelo período de estabilidade no emprego e também indenização por danos morais no valor de R$ 3.000.
No recurso analisado pela 6ª turma do TRT Mineiro, um banco protestava contra a condenação ao pagamento de horas extras pelos cursos ministrados via internet, os chamados Treinet. Segundo apurou o desembargador relator Jorge Berg de Mendonça, a participação em cursos de aprimoramento fornecidos pelo empregador via internet, fora do horário de trabalho, era obrigatória. E para o relator, esse aprimoramento leva a maior eficiência do trabalhador, o que beneficia a instituição, que passa a contar com mão de obra mais qualificada. Acompanhando esse entendimento, a turma confirmou a sentença que concedeu à bancária horas extras pela participação nos cursos virtuais promovidos pelo banco. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. O projeto Leis e Letras da Escola Judicial do TRT Minas acaba de lançar 2 novos livros. Os autores apresentaram as obras em um seminário realizado no plenário do tribunal. O advogado Flávio Monteiro de Carvalho trata da terceirização da mão de obra no livro Ilicitude da Terceirização no Brasil. O pano de fundo seria a terceirização e nós focamos justamente na questão da especialização do trabalhador terceirizado e do grau de dependência que ele tem em relação ao tomador do serviço dele, que nos parecem 2 conceitos ainda pouco explorados pela doutrina e que talvez nos ajudem a caminhar para um futuro melhor nesse cenário de terceirização de mão de obra no Brasil. Já o advogado Marco Antônio Lopes Campos lançou o livro Proposições Jurídicas, Fonte de Proteção Social do Trabalho Infantil. É uma obra que versa sobre a evolução histórica do trabalho infantil, depois a evolução legislativa do trabalho infantil, as proposições jurídicas voltadas à proteção da criança e do adolescente no mercado de trabalho e, por último, eu contrastei no final do meu livro toda a evolução histórica, legislativa e o que a lei protege com as mazelas sociais mesmo, onde as crianças são encontradas trabalhando irregularmente, sem a proteção jurídica e para a gente propor algo para erradicar ou diminuir essa percentagem de trabalho infantil. 8 novas varas para o Foro Trabalhista de Belo Horizonte. A inauguração foi realizada pela presidente do TRT Minas, desembargadora Deoclésia Morelli Dias, e teve a presença do presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. O primeiro grau é a razão de ser praticamente da justiça. É onde o povo tem acesso, é onde empregado e empregador têm um contato direto. Eles são convidados a comparecer já a partir da primeira audiência inaugural. Essa é a celebração que nós podemos dizer em relação à TRT da Terceira Região. A administração do TRT da Terceira Região, que muitas coisas foram feitas, e sobretudo criou-se um ambiente de tranquilidade, de harmonia, no convívio entre o segundo e o primeiro grau, entre os servidores, envolvendo os servidores do terceirizado. A administração do TRT, o TRT da Terceira Região, está de parabéns. Agora a capital mineira passa a ter 48 varas. A criação delas foi autorizada pela Lei 12.616, já que cada vara recebia mais de 2.000 novos processos por ano. A implantação das 8 novas varas significará uma redução do trabalho de cada secretaria e de cada juiz num percentual de 20%. E também diminuirá os prazos entre a realização da primeira audiência e a segunda audiência, no mesmo percentual de 20%. Dessa forma, beneficiará servidores, juízes e o jurisdicionado, que é o objetivo maior, que é o destinatário primeiro da Justiça do Trabalho. Também foi implantado no Foro Trabalhista de BH o processo judicial eletrônico. O primeiro processo virtual foi registrado com sucesso. O TRT Minas termina o ano de 2013 com o PJE-JT implantado em cerca de 70% das unidades, superando a meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. E a perspectiva é de um crescimento em 2014
qualitativo pelas melhorias que virão naturalmente no sistema e, consequentemente, um crescimento também numérico de processos eletrônicos, da conversão do processo de papel para o processo eletrônico. A cerimônia também foi marcada pela despedida da presidente do TRT Minas. No discurso, a desembargadora agradeceu o apoio dos magistrados, servidores e prestadores de serviços. Destacou a redução das despesas e o aumento de servidores do quadro efetivo do tribunal. Lembrou que a produtividade dos magistrados em Minas está acima da média nacional, mas que muito ainda precisa ser feito. Nós podemos instalar, o que eu acho mais importante, essas 21 varas que traz um certo alívio para todas as cidades que receberam essas varas e também possibilitou ao quadro de juízes do Tribunal Regional do Trabalho crescer, caminhar na carreira. Se é uma vitória da administração, é um trabalho conjunto de todo o tribunal, de juízes e servidores e todos aqueles que estiveram conosco. Espero que todos continuem vestindo a camisa do tribunal, como sempre vestindo, e que estejam também ao lado da doutora Maria Laura, de toda essa administração, porque o importante é o tribunal. Todos nós passamos, administradores, passamos por aqui, deixamos a nossa marca, mas o importante é que o Tribunal Regional do Trabalho seja uma estrela cada vez mais brilhante no cenário nacional. Você sabe o que faz um calceteiro? Não? Então roda aí o Tradição e Trabalho. A rotina de uma cidade grande é assim. Anda pra lá, corre pra cá, e nesses passos apressados, os detalhes acabam passando despercebidos. Pouca gente nota, mas bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dos nossos pés, está escondida uma verdadeira obra de arte. Essas pedrinhas assimétricas, muitas vezes tortas, juntas se transformam em mosaicos. Cada rua ou avenida tem um estilo próprio. Os desenhos podem ser lineares ou curvos, alguns mais rebuscados. A técnica foi trazida pelos portugueses no século XIX e rapidamente se espalhou pelo país. Com o passar do tempo, virou até ponto turístico, como o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, não é difícil encontrar uma calçada portuguesa. O problema aqui é achar quem saiba assentar as peças dessa maneira. É que os chamados mestres calceteiros estão em falta no mercado. José Altino tem 61 anos e há 50 trabalha assim, assentando pedra. Ele conta que já até chegou a mudar de área, mas preferiu voltar para a antiga ocupação quando percebeu as oportunidades que poderia ter como calceteiro. Hoje ele é autônomo e cobra R$12 por metro quadrado de calçada. Cada rua é um tipo de desenho. É uma massa de farofa seca, né? Na base de 3 carrinhos de areia e um saco de cimento. Aí você coloca os desenhos, espalha a massa, sarrafeia, para depois você começar a sentar a pedra. Mão de obra escassa, trabalho de sobra. Pro Zezinho, nunca falta serviço. Se eu quiser trabalhar sábado, domingo, eu trabalho. Mesmo com a tranquilidade de não faltar serviço, Zezinho tem uma preocupação. É que, como ele, a maior parte dos calceteiros já atingiu a maturidade. A profissão, que passa de uma geração para outra, já não atrai jovens como antigamente. Está acabando, eu estou apavorado que ela vai acabar. Hoje eu estou com 61 anos de idade e a perspectiva de alguém querer aprender está muito pouca. E para quem ainda não sabe que carreira seguir, o mestre calceteiro dá a dica. Se a pessoa tiver perseverança, ele aprende. Com 6 meses ele aprende. A profissão ainda é promissora ainda. Ainda vale a pena.
TRT das Gerais fica por aqui. Acompanhe as reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Fique agora com essas imagens do Palácio da Liberdade. Até a próxima semana de algum ponto turístico bem legal de Belo Horizonte. Tchauzinho, pessoal!